Olá, gente boa, tudo bem? Bom, hoje é a nossa terceira aula e como nós já mencionamos que nós pretendemos trabalhar alguns gêneros da esfera jornalística, eis o primeiro gênero a ser explorado nesta quarentena, digamos assim. Bom, notícia. Para começar nosso bate-papo, mesmo à distância, eu quero que você pense nessas questões. O que é notícia? Quem a produz? Para que tipo de leitor? Com que finalidade é produzida? Olha, pause o vídeo, copie essas perguntas, tá? Anote lá no seu caderno e tente respondê-las, tudo bem? Ao final de todo o nosso trabalho, eu quero que você faça uma retomada e confira lá, veja que conclusão que você chegou ao concluir o seu trabalho, ou seja, quando nós observarmos todas as características e estrutura deste gênero. Tudo bem? Quais são as principais características, né? Então, as características principais da notícia são texto de cunho informativo, ou seja, ela é feita para informar. E é relativamente curto, porque se trata só daquele momento. Foi um acontecimento, então ele é recente. Naquele primeiro momento, para fazer o registro, o texto se torna curto. A partir do momento em que vai explorar mais, aí essa exploração que eu falei para vocês, olha, notícia, depois gera o quê? Algumas pesquisas, muitas vezes são o quê? Através de entrevistas, e aí nós vamos chegar na reportagem. Aí sim, geralmente as reportagens são mais longas, porque contém mais informações. E essas informações, sejam através de dados, falas, né, de pessoas que foram entrevistadas, fazem com que o texto seja mais extenso. Já a notícia, não. Modalidade discursiva, narração descritiva, porque vai contar o fato recente e muitas vezes, ao contar, vai mencionar, por exemplo, se foi um determinado lugar, uma pessoa, quem é essa pessoa, se foi a questão de envolver um acidente. Então, ali vai fazer uma contação, né? vai narrar os fatos e vai descrever ao mesmo tempo. Onde que é divulgado? Ele é divulgado através dos meios de comunicação. Qual que é a linguagem? Linguagem padrão, gente, linguagem formal, que, ao contrário de que muitos pensam, a linguagem padrão ela é clara, ela é fácil de ser compreendida, ela é direta. Geralmente, aí vão os meninos do 7º, do 8º e do 9º, já aprenderam, não é, meninos? Que a preferência que nós demos para as orações que são que na ordem direta, sujeito seguido de predicado. Por quê? Mais fácil de ser compreendida. E o que é impessoal? Porque ele vai empregar na terceira pessoa, ok? O texto é constituído de títulos. Quais são os títulos? Principal e o título auxiliar. Lide e corpo. Discurso. O que é discurso indireto? Porque ali haverá alguém, que no caso é o jornalista, né, um repórter, que ao transferir, ao relatar, né, o acontecimento, ele vai mencionar sem se identificar, sem apresentar opiniões. Então, o discurso é indireto, ele vai só registrar algo sem interferir. E os fatos, eles são o quê? Atuais e do nosso dia a dia. Quanto à estrutura, nós já vimos em sala, mas eu fiz essa retomada aqui e depois nós vamos seguir de um exemplo, que nós temos o título principal, que também pode ser chamado de manchete, o título auxiliar, o lead, o corpo, a foto, que nem sempre
Nem todas as notícias contêm uma foto, mas se aparecer a foto, tem que ter o quê? Algo que mencione, explique resumidamente essa foto, do que se trata. Então, aí essa frase que vai explicar, essa frase que vai esclarecer, é chamada de legenda. Exemplo, nós temos aqui, ó. Não abandonem a escola, diz policial recebido como herói em missa no Rio de Janeiro. Então, vejam, as letras estão em destaque, além do destacado em negrito, em tamanho maior. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de título principal, que é a manchete. Depois nós temos o quê? Que a gente fala que é uma espécie de um resumo da matéria. É a parte que explica rapidamente do que se trata a notícia, do que se trata a manchete. Então, essa parte é chamada de quê? De título auxiliar, ok? Helicóptero da Polícia Civil jogou pétalas de rosas durante cerimônia. Sargento Alves baleou atirador em ataque à escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Então, isso aqui é o nosso título auxiliar. Aqui nós temos os nomes de quem? Dos jornalistas e de que forma, quem divulgou, né? Como que foi veiculado, através de quê? Da matéria publicada, e aqui nós temos a identificação. Seguido do primeiro parágrafo, que é o lead. Nós falaremos um pouquinho mais sobre o que contém no lead posteriormente e o corpo da notícia. Vamos lá? Ó, a manchete. Então, nós temos, ó, costuma ser composto de frases, né, o título principal, de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. Então, nós temos aqui, ó, vários exemplos. Aprovado o reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. E assim, ó, por diante. Então, ela é fácil de ser identificada. Posteriormente, nós temos o quê? O título auxiliar, que a função é complementar, esclarecer o quê? O título principal, acrescentando apenas algumas informações, ou seja, ele é bem direto, ele é bem objetivo, ok? Então, nós temos o título principal, que é Retorno às aulas é desafio para escolas em Goiás. E aí, nós temos do que se trata? Que desafio é esse? Ó? O grupo discute ações a serem adotadas para que haja segurança de alunos e servidores em Goiás. Países que já passaram por essa etapa são observados. Então, onde tem essa setinha aqui, você observa o diferencial até do tamanho da letra, do tipo de letra, é o que nós identificamos como título auxiliar. Gente, algumas notícias que são bem mais curtas ainda, podem aparecer sem o título auxiliar, tá? Nem todas contêm título auxiliar. Então, a notícia completa é aquela que eu tenho a manchete, o título auxiliar, certo? Eu tenho o lead, o corpo, foto e legenda, mas pode ser que alguma não tenha o título auxiliar, foto e legenda, tudo bem? Aqui nós temos, ó, até eu destaquei, coloquei para vocês, porque nós discutimos isso já em sala, né? Lead é a forma que nós escrevemos e falamos em língua portuguesa, e aqui é a palavra original, que é da língua inglesa, ok? Então, quando a gente vai ler uma matéria, vai identificar o lead, a gente precisa observar que tem algumas perguntinhas. Que perguntas são essas? O que aconteceu? Com quem? Onde, né, aconteceu aquele fato? Quando? Como e por quê? Assim como eu já mencionei que nós temos textos que são variados, pode ser que você encontre alguma notícia que não tenha resposta aqui, ó, do porquê, a causa, a razão, o motivo. Porque em algumas situações será preciso fazer uma pesquisa ou um estudo, certo? Por exemplo, aconteceu lá da queda de um avião. Então, haverá,
né? Certamente haverá uma investigação e só após a investigação para descobrir a possível ou as possíveis, né? Os possíveis motivos, as possíveis causas, aí que eles vão divulgar. E geralmente pode ser que apareça apenas lá na reportagem, tá? Então, ó, por que a senhora colocou então, professora? Porque algumas notícias poderão aparecer essas 6 perguntas respondidas lá no lead, outras não. Outra coisa, geralmente o lead a gente costuma identificar no primeiro parágrafo, mas isso é obrigatório? Não. Tem notícias que o lead está no primeiro e segundo parágrafo, tá? Então, o que é importante? Ao fazer a leitura, você identificando todas essas perguntinhas. Ao respondê-la, você vai observar até que parte vai o lead. Posteriormente, nós temos o quê? O corpo da notícia. Olha aqui, esse exemplo. Nós temos o título principal. Cadê o título auxiliar? Não tem. Em seguida, você tem o lead, ó, aqui no primeiro parágrafo. A partir não, o segundo parágrafo, né, que é só composto de 2 parágrafos. O segundo parágrafo já é o corpo da notícia, tá? Para que serve o corpo da notícia? A parte que eu vou explicar, é a parte que eu vou apresentar, né, mais informações para o leitor. E chegou o momento da tarefa. Que tarefa é essa, professora? Bom, proposta de redação. Gente, você sabe que eu gosto de coisas bem atuais. Notícia trata o quê? Da nossa realidade, não é mesmo? Do nosso cotidiano. Então, nada mais, nada menos que a sua tarefinha é: agora você será quem? O repórter ou a repórter. Você vai elaborar uma notícia a respeito do retorno às aulas não presenciais em nossa escola. Nós estamos fazendo de que forma? Através do WhatsApp, no grupo da escola, né? Por exemplo, neste canal, vocês estão assistindo uma aula. E aí, você vai ter que tomar esse cuidado, tá? De se preocupar com toda aquela estrutura. Mas eu ainda chamei atenção para o lead, que ele aqui deve aparecer no primeiro parágrafo. Imagino que você vai fazer um texto mais curto, mais objetivo, não é isso? Mas se precisar do segundo parágrafo para complementar o lead, não tem problema. Então, o lead deve aparecer no primeiro parágrafo do texto e apresentar de modo claro algumas informações essenciais para o leitor, tá? São aqueles questionamentos que estão aqui. Se for necessário incluir opiniões ou pontos de vista particulares, lembre-se de fazer corretamente o uso de quê? Aspas, nós sempre falamos sobre isso, tá? Fala de alguém, ela nem sempre consta na notícia, mas se você achar relevante, por favor, coloque entre aspas e lembre-se que você não pode alterar a fala da pessoa que foi entrevistada naquele momento, tá? Utilize uma linguagem formal e evite, portanto, o uso de estruturas que marcam a oralidade, aquele tal do tipo assim, né? Lembra do né? A mania que o professor estava tentando cortar. Seja imparcial. O que é ser imparcial, professora? Não pode apresentar sua opinião. Por isso, você vai empregar o quê? O seu texto na terceira pessoa, tá? Então, além de ser imparcial, objetivo e claro, ok? O que é ser criativo, gente? É encher de figurinhas? Não. É escrever da maneira que você interpretou aquela informação, certo? Seja original, seja você. Não tem que preocupar com o texto do colega, cada um faça o seu. Lembre-se, hashtag fique em casa, cada um na sua casa. A tarefinha também não pode ser compartilhada. Gente, linhas aqui também, ó, mais uma vez, só para que você tenha uma noção. Não precisa ser necessariamente essa quantidade estipulada. O que eu quero é que tenha
todos aqueles elementos. Para isso, volte lá, tá? Na estrutura do texto e confira ao revisar o seu texto. Bom, eu separei também uma dica aqui no final. Que dica é essa? Para facilitar o seu trabalho, tá? Aqui vai. Você primeiro tem que fazer um rascunho. Lá no seu rascunho, se você colocar essas perguntas aqui, tá? E respondê-las, depois ficará fácil você eliminar essa parte e pegar as respostas para montar o seu texto, ok? Então, no próprio grupo da escola, nós temos lá, foi divulgado, né? A fala de professores, da gestora, né? A professora Rosana, da nossa coordenadora. Essas informações que foram sendo repassadas e que também consta lá no portal que vocês estão acessando, né, da Secretaria Municipal de Educação, vocês podem usar os dados para montar o seu texto, ok? Mãos à obra e não se esqueça de revisar o seu texto. Até a próxima aula, ok? Tchau!